Fala pessoal, estamos começando mais um podcast aqui na Beats e hoje eu estou recebendo aqui Ígia Teles. Quem que é Ígia Teles? É mãe do Lourenço, mãe da Laura, mãe da Isabela, esposa do Jacques e é também do Conselho Tutelar. Bem, você falou várias coisas da Ígia, mas o que ela vai falar? Calma que eu vou apresentar ela primeiro e depois eu vou falar para vocês qual vai ser o nosso bate-papo. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Muito bacana. Gente, hoje nós vamos falar sobre autismo. Bem, o que vamos falar sobre autismo? A Ígia, para quem não conhece a Ígia, ela trabalha no Conselho Tutelar. A parte administrativa. Parte administrativa. E Isso. Também a Ígia, ela tem autismo nível 1 e tem um filho, Lourenço, que é o nível 2 e 3. 2 e Oscila. 3. Então, a gente, quando vai falar de autismo, a gente tem que falar com alguém que entende desse assunto. Então, porque nada melhor que chamar a Ígia que entende isso também, e tem um filho também que tem autismo, e também tem autismo nível 1. As pessoas já começam a falar assim, autismo é doença. Autismo é doença? Não, não é doença, né? É um transtorno, né? Então, assim, não tem cura. Você pode fazer as terapias, né? O acompanhamento para ter uma qualidade de vida melhor. Mas cura não. Quando se fala autismo, no seu caso que você tem o nível 1, quando que você descobriu que você tinha autismo? Foi na sua infância? Foi quando você já estava adulto? Como é que foi? Agora, né, adulta, meu diagnóstico é recente, acho que vai fazer 2 anos, e eu descobri por causa do meu filho. Eu falo que o Lourenço, ele veio para me libertar, porque se eu não tivesse um filho autista, possivelmente eu não teria contato, né, não iria pesquisar sobre o autismo e não iria me entender, porque eu sempre fui uma pessoa diferente, mas normal, né, sempre trabalhei, 2 faculdades, né, tenho amigos, então assim, tudo aparentemente normal, só que uma rigidez em algumas coisas, diferente das outras pessoas, então assim, sempre taxada como a Caxias, a perfeitinha, sabe, nossa, perfeitinha demais, e aquilo eu gostava, mas me incomodava, por que ser tão diferente, por que pensar tão diferente? Então, assim, eu não entendia. Eu falava assim, é o meu jeito, eu sou assim. Só que eu comecei a passar muito mal. Isso me trazia doença. Eu tinha gastrite, esofagite, labirintite, porque vem tudo pro emocional. Sim. Então, quando eu comecei a estudar o autismo pelo meu filho, que eu vi que ele era diferente, então procurei vários pediatras. Todo mundo falava que não, que era no tempo dele. Hoje a gente não escuta tanto isso, né? Mas ele já vai fazer 8 anos, então há 7 anos atrás, eu cheguei a levar ele numa média de 6, 7 pediatras diferentes, porque eu via que tinha alguma coisa, só que todos falavam comigo, não, ele vai falar no tempo dele, ele vai andar no tempo dele. E eu tô assim, isso não é normal, porque eu sempre tive contato com criança, Sim. Eu sempre gostei. Então, eu sempre corri atrás, eu nunca fiquei esperando. E estudando muito, eu me via naquilo ali. Sensibilidade, né, auditiva, a questão, quando eu era mais nova e até hoje, eu não suporto sapato fechado, porque eu apoio um pouco na ponta dos pés. Eu não ando na ponta dos pés, Sim. Mas assim, eu apoio bem. Então eu falava, gente, como as mulheres conseguem usar escarpão? Pra mim é terrível, sabe? Sim. Dói. Então, aí, uma época eu procurei um ortopedista pra ver se estava tudo certo. A resposta que eu tive, porque seu pé é pequeno pra sua altura. Então, tudo tinha uma explicação. Então, eu aceitava aquela explicação e tudo bem. Você tem gastrite, porque é normal, as pessoas têm gastrite, então vamos tomar um remédio e resolve. Então, aí, só que estudando, né, eu falava assim, é muito eu isso. Entendi. Muito, muito. Fogos de artifício eu odeio. Você quer me matar? É Réveillon. Nossa, eu passei na praia com 19 anos e assim, a gente camufla, né? Eu sou uma pessoa normal. E aquilo, todo mundo vibrando. Eu lembro que eu encostando na minha mãe assim. E mãe me esconde. Não, é terrível, é insuportável. Então eu falo, só quem é
sabe? Que entende, na verdade. As demais pessoas, elas imaginam. Incomoda, mas quem sente não é fácil. E hoje em dia se fala, daqui a pouco vamos falar sobre o seu filho, mas vamos falar um pouco mais sobre você. Hoje em dia, autismo, as pessoas falam assim, é frescura, tá querendo aparecer, hoje virou modinha falar que tem autismo. Você já escutou isso? Sim, quando eu descobri que eu era autista, né, eu tive muito receio de contar para as pessoas próximas. Quando eu falei com meu marido, ele logo concordou, né, estamos juntos há 11 anos, então ele me conhece, ele falava comigo assim, você tem muitas manias, você é muito rígida, e isso são coisas do autismo. Então, onde ele falou assim, então está explicado. Só que para colegas, amigos, pessoas do trabalho, você é boba, você não tem nada não, você é normal. Os autistas são normais, só que eles têm algumas dificuldades, sabe? Sim. Então, a parte emocional mesmo é muito difícil para mim. Eu falo que é tipo uma divisão, porque tem o certo e tem o errado. Eu não consigo entender isso, sabe? A minha cabeça, o autismo não me deixa entender porque as pessoas fazem coisa errada. Então, gera um sofrimento absurdo. A Jax fala assim, você fica sofrendo pelo mundo, pelas pessoas, mas não é uma escolha minha, entendeu? É quem eu sou. Então, eu vejo muito isso em pessoas autistas que eu conheço hoje, são pessoas que buscam muito mesmo o certo, a coisa certa, e aí não são compreendidas. Porque aí a gente... São vistas como erradas, no caso. Não, são rotuladas. Tipo assim, deixa de... Frescura, deixa de querer mudar. Som alto. É insuportável. Então, assim, não é porque eu não gosto do som alto. Porque me faz mal, sabe? Me incomoda. Então, hoje eu entendo. Hoje eu falo, não é frescura. Não é chatice, é um mal-estar. A questão também, perfume, né? A sensibilidade, o olfato. Eu amo perfume nos outros. Se eu passar, é no máximo hidratante, com cheiro, né? Suave. Se eu usar perfume, acabou com o meu dia. Minha cabeça explode. Então, assim, são coisas que acontecem. Não é opcional, né? Sim. E vamos falar um pouquinho agora sobre o seu filho. Quando você descobriu que ele tinha autismo, você já estava estudando para saber, ele tinha autismo e tal. Mas quando você descobriu, teve diagnóstico, falando assim, realmente ele tem autismo. Pra você foi um baque, pra você e pro Jax, como é que foi pra sua família? O mundo cai. Desaba, porque o filho é um desejo, é um projeto, né? A gente faz planos pros filhos da gente. Ainda mais quando eu descobri, ele tava com 2 para 3 anos, há 5 anos atrás, né? Eu não conhecia nenhum autista, eu não sabia que eu era. Então aquilo a gente fala assim, por quê? Né, meu filho, por que na minha família, o que vai ser do meu filho, porque o autismo dele é regressivo, ele regredia muito. Então, um exemplo, se ele começou a falar, ele falava copo, de um dia para o outro ele não conseguia mais falar copo, então ele regredia. Então aquilo, sabe, eu ficava, onde meu filho vai parar, o que vai ser dele? Então, sim, é um baque, é um luto, assim, sofri muito. Só que eu falei, eu vou ajudar. Aí a gente começa a pesquisar, a gente começa a ver que tem autistas que conseguem, sabe, que evolui. Só que eu tava perdida. Hoje, o que eu vejo no Projeto Libélula é isso. São várias mães, onde uma apoia a outra, fala, olha, isso deu certo pro meu filho, isso não deu. Olha, achei um profissional que é excelente, tenta lá. E lá atrás eu não tinha isso. Então, aí isso dói bem, sabe? Você olhar e falar assim, estou sozinha. E as pessoas não compreenderem. Ver uma crise e falar, nossa, que menino pirracento. É isso que eu acho que daqui a pouco nós vamos falar também sobre o Projeto Libélula, que você comentou aí, que é muito legal. Mas eu acho que isso que deve machucar muito os pais. Quando o filho tem uma crise e as pessoas não entendem o que está acontecendo e ficam jogando lá, fazendo pirraça, lá, coisa feia. E eu acho que para um pai ou para uma mãe é muito constrangedor. Quando a pessoa já começa a olhar com os olhos, tipo, ela julgando. Sim, eu tive uma criação muito rígida, sabe? Eu tive pais de verdade. Minha mãe, uma excelente mãe, meu pai também. Tudo, sabe? A gente tinha que ser bons filhos. Sim. Então a gente quer reproduzir isso. Então você
quer educar seu filho bem, você não quer ver seu filho fazendo uma pirraça e tudo. E até então, todo mundo achava que era pirraça, mas eu já sabia que não era, porque a mãe conhece o filho, né? E não é porque meu filho Lourenço é de ouro, ele é um menino assim maravilhoso. Então, quando eu via que ele gritava, que ele corria, porque ele estava sofrendo. Então, eu vi o sofrimento nele. Só que quem estava ali passando, né, ou só próximo, não entende, né? Não entendi o contexto de tudo. Sim. E eu estava com ele ali 24 horas, eu sabia que era alguma coisa que o incomodava. Igual barulho de moto, né? Passar uma moto, essas grandonas, ele já sabe, porque o auditivo incomoda. Ele tem um hiperfoco muito grande em ventilador. É uma coisa que faz a gente sofrer muito, porque a gente mora numa cidade extremamente quente. Toda porta aqui tem um ventilador, né, de comércio. Então ele quer entrar em todas as lojas para ligar o ventilador, porque ele sente muito calor. Então, assim, quando ele era menor, ok, a gente ia atrás, as pessoas, né, recebia, era uma criança. Agora ele com quase 8 anos, meu filho é um moreno, né? Um pretinho, existe o preconceito também. Então, quando ele entra correndo dentro de uma loja, hoje ele não é tão bem recebido. Então, assim, isso me preocupa. Porque na hora que ele corre, eu já vejo pessoas indo, tipo assim, o que ele tá fazendo aqui? Quem é esse garoto, né? Então, é uma coisa que a gente tenta, sabe? Com várias terapias, só que até hoje, nenhum profissional conseguiu tirar esse hiperfoco dele, ou amenizar. Porque ele tá ótimo aqui, ele é uma criança maravilhosa, ele senta, ele é comportado. Mas se ele vê o ventilador, acabou. Ele corre e vai. Chega a ser perigoso. Então são situações que dói, sabe? Não é fácil não, que eu fico pensando até onde ele vai com esse hiperfoco. O que não pode acontecer com meu filho, sabe? Quando ele entra nesses locais. Então, preocupante. Não, sim. A gente deve ver que você fica até emocionado quando fala do Lourenço, porque... Fica, meu amor. É algo que, se a gente pudesse fazer tudo para proteger, para não ter esse julgamento... Nossa. Eu falo porque meu primo ele tem uma clínica de autismo, então eu comecei a aprender mais sobre autismo. E as pessoas, elas têm um olhar muito diferente do que os próprios pais têm. Sim. Mas eu acho que se as pessoas hoje se colocassem no lugar dos pais, mas precisa que o filho ande na rua com um cordãozinho de identificação, que ele tá autismo. Beleza, ok, tudo certo. Mas, cara, antes de julgar, tenta entender o que tá acontecendo com a mãe. Porque eu vi uma vez uma mãe falando lá na clínica assim, se as pessoas soubessem o que uma mãe de autismo passa, as pessoas não iriam julgar. Porque é um turbilhão, tipo, será que meu filho vai conseguir fazer isso? Será que meu filho vai alcançar isso? Será que meu filho vai conseguir estudar? Será que meu filho vai ser respeitado? Será que se hoje meu filho sair, ele vai estar tranquilo na escola? Algum amiguinho vai julgar ele? A gente, na verdade, não tem paz, bem, sabe? A gente tenta, né? É muita fé e tudo, mas, igual assim, não tem como. Assim, antes dos meninos, principalmente o Lourenço, a vida era mais tranquila, assim, no sentido de falar assim, não ter medo de morrer. Hoje, eu posso falar que o meu maior medo é morrer, porque eu falo, quem vai cuidar do meu filho, sabe? Desta forma. Claro que ele tem um suporte familiar, né? Tem um pai muito presente, que, nossa, assim, graças a Deus, né? Nossa, paizão. Eu falo, o melhor pai que o Lourenço podia ter. E, assim, tem o suporte também da minha mãe, né? Ele tem um suporte familiar muito bom. Só que é a mãe que tá ali, 24 horas. Então, assim, eu falo assim, minha oração, meu Deus, não me deixa morrer, meu filho precisa de mim. E eu vejo isso nas outras mães. É a maior preocupação delas, porque a paciência, o cuidado que a gente tem, é só a gente. De verdade. É porque o pai cuida, mas a mãe cuida mais. E foi pensando nisso que vocês têm o Projeto Libélula. Eu conheço... Quem fundou o Projeto Libélula foi a Maiana e a Gabi. Eu conheço a Maiana há muito tempo, da época de escola, né? Então, eu encontrei com ela, aí ela estava investigando o autismo no filho dela, no Vitor, né? Foi confirmado.
E ela falou que estava junto com outra mãe que ia formar um grupo de mães. Ela até me convidou, eu falei, vou, sim. Eu comecei no segundo encontro. O primeiro não deu para ir. E assim, é bonito de ver, porque elas são maravilhosas. Elas têm uma doação com o projeto, sabe? Elas vão vir aqui. Sim, eu acho que elas deveriam vir aqui. Você vai gostar de conversar com elas. Porque essa fase que eu passei de dor, todas as mães passam quando descobrem. Então, é bom ter esse apoio, sabe? Saber que você não está sozinha. Não é só a sua família, não é só o seu filho. Isso é uma questão de apoio mesmo, porque igual eu comentei com você, a gente fica perdida. Eu falava, o que vai ser do meu filho? Ninguém vai entender o meu filho, só que hoje eu vejo que, sabe, você tem uma pessoas visão que totalmente diferente. Sim, aí esse luto passa. É isso que eu ia perguntar. Aí vem a esperança. É isso que eu ia perguntar. Muita esperança. Vem o desespero, será que vai dar certo? E quando vem a esperança? Mas como é que, só quem é mãe vai entender, mas como é que a pessoa pode saber entender mais a mãe do autista, a mãe do filho que tem autismo, perdão, ou entender algo próximo? Como é que a pessoa que não tem um filho autismo ou autista, ou tem alguém autismo da família, pode entender o próximo? O que ela pode fazer para não julgar, entender mais, saber falar assim, não, eu podia fazer isso para ajudar essa pessoa? Eu posso falar por mim, Benho. Antes, do Lorenzo, eu era uma pessoa extremamente ignorante em relação ao autismo. Aquela minha visão era extremamente vaga, assim, você pensa só no suporte 3, sabe? Aquela criança que é nítido, você olha e fala assim, tem alguma coisa. E era só aquilo e pronto, era longe da minha realidade. Então, assim, eu acho que as pessoas podem, sim, pesquisar, conversar. Eu sinto que as mães, a família que tem um autista, ela se isola, não porque quer, mas é difícil ir com o Lorenzo na casa de uma pessoa que não, sabe, que não conhece. Eu tenho mesmo familiares, tios mais velhos, são maravilhosos, sabe, eu amo os meus tios, mas eu deixei de frequentar a casa deles, porque o Lorenzo chega, ele quer ligar o ventilador, ele, fica ligando e desligando. Então essas pessoas não têm paciência, não entendem, não conhecem o autismo, não é da época deles, dessa forma, igual a gente trata hoje. Então, a gente se isola, a gente não sai. Para mim, em alguns lugares com Lorenzo aqui, restaurante, eu sei que tem aqueles que tratam bem e outros não. Então você deixa de ir e vai só naquele que recebe bem. Então, eu acho que as pessoas podem ter um olhar mais caridoso, mais afetuoso, porque a criança não quer ser daquele jeito, Ninguém, quando me perguntam, você deixaria, se você pudesse, você não teria um filho autista? Claro, gente, quem quer ter um filho que tá sofrendo, sabe? Só que eu tenho, então eu preciso fazer de tudo pra gente ter uma vida melhor, porque é sofrimento. Eu falo, volto em mim, eu dirijo há 10 anos. A minha labirintite é emocional, por causa do trânsito. A minha rigidez cognitiva, eu gostar de tudo certinho, tudo bonitinho, o trânsito é um caos, então me gera sofrimento. As outras pessoas dirigiam normal, sabe? Que tem uma moto passar na sua frente, o pedestre sai correndo e você quase atropelar, tá tudo certo, vida que segue. Mas pro autista, pra mim, é insuportável, me gera um sofrimento. Então, eu adoeço com o trânsito, mas eu preciso dirigir porque eu tenho 3 crianças, é muita terapia, é escola. Então, é nessa questão. Se eu pudesse escolher, claro que eu não queria sofrer por uma coisa simples que é dirigir, mas para mim não é opcional. Eu sofro. Então, é nesse sentido, sabe? Que eu acho que as pessoas deveriam ter mais empatia, porque a gente não escolhe ter esse sofrimento. A gente sofre. O que a tua vida mudou antes do Lorenzo e com o Lorenzo? Mudou muita coisa, sei que mudou. Muito. Mas as pessoas falam assim, quem tem filho com autismo, deixou de viver. Não é bem assim. Não. Muito pelo contrário. Eu falo que os meus filhos me trouxeram assim, um preenchimento, um amor,
que eu não tinha antes deles. O meu maior sonho a vida inteira era ser mãe. Sim. Isso é um fato, assim. Então, quando o Lorenzo veio, é uma alegria, assim, eu acho que só conhece essa alegria quem tem filho. É maravilhoso. Então, quando veio a Laurinha, né, aumentou. Só que a questão, assim, do antes e o depois, Lorenzo veio para me libertar. Eu falo isso, porque se eu não tivesse tido Lorenzo, né, Lorenzo autista, eu não saberia o que era autismo e até hoje eu não iria me entender. Eu ia continuar tomando remédio para gastrite, esofagite, labirintite. Depois que eu descobri que eu tinha autismo, eu não precisei mais de remédio, porque eu me entendi. Então eu falo que o diagnóstico, ele liberta, de verdade. Porque quando você sabe quem você é, o que você tem, você não precisa ficar refém de remédio, sabe? Porque a dor existia, o esôfago estava todo machucado, então eu precisava de remédio. Só que não resolvia. Era ali, paliativo. O que me causava aquilo? Então quando eu descobri o que causava, a doença passou. Então isso, eu falo que assim, ter o Lorenzo, né, descobrir o autismo, me libertou completamente. Então hoje eu não me preocupo com as pessoas, os julgamentos, porque eu sei que eu sou assim e por que eu sou assim. Então tá tudo certo. Sim. Qual é uma mãe de filho que tem autismo? Tem uns momentos. Você consegue descansar? Eu falo que eu sou um zumbi agora, viu? Porque são tantas terapias, você vê que é até difícil pensar, porque a gente vive cansada. Eu sinto saudade da Ija que eu era lá atrás, no sentido de ter tempo pra mim, ter tempo pros amigos, sabe? Tempo pra dormir de verdade. E hoje não. Hoje as noites são picadas, tudo bem, eu tô com um bebê de 3 meses, né? Faz parte. Mas eu não sei mais o que é sentar e assistir um filme. Eu começo a ver o filme, eu tento. Vamos assistir um filme, amor, vamos. A gente senta no sofá. Fica 3 meses assistindo o mesmo filme. Não, o Jackson até consegue, ele vai ver o filme todo. Eu acho que com 5 minutos eu já apaguei. Porque é muito cansaço, muito. Então, assim, não dá pra descansar, não. Só que, eu falar por mim, a minha vida, eu tenho uma vida feliz, sabe? Por mais corrida que seja, por mais, assim, não ter tempo pra nada, eu sou uma pessoa feliz. Porque eu falo que eu realizei o meu sonho, que era casar, ter uma família, ter meus filhos. Outra coisa que eu percebo nos autistas, principalmente nos adultos, que hoje eu converso, eu conheço alguns, eu sigo alguns, isso me ajudou muito. A gente é muito determinado, Benho. Eu falo que você molda a criança autista e ela vai ser aquilo ali pro resto da vida. Igual eu falei com você, eu tive uma base muito boa. Sim. Então, meus pais me ensinaram o que é certo e o que é errado. E acabou. Não tem um meio termo. Então, eu sempre quis casar, ter filho e, sabe, viver isso, viver certinho. Então, quando você vê que você tá fazendo o que você acha que é certo, o que você conseguiu fazer aquilo que agrada a Deus, né? Que minha mãe me ensinou tudo ali, fazer o que Deus manda, né? Hoje as pessoas fazem o que querem. Não, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que Deus manda, o que tá na Bíblia. E eu vejo que eu tô fazendo e que tá tudo certo e que eu tô agradando a Deus, felicidade plena, bem, sabe? Não tem aquilo de viver de aparência, sabe? Não, é real, é verdadeiro. A gente consegue ser feliz mesmo com tudo isso, sim, sabe? Essa correria, essa dor, esse medo. Às vezes eu me envergonho em falar assim, eu tenho medo do que vai acontecer com meu filho. Não posso ter esse medo. Deus fala pra gente não temer. Sim. Então a gente vai e volta. A gente é humano, né? Então a gente tem um medo. Mas depois a gente volta, não é pra ter. Então acalma, fica tudo certo e a gente vive. Eu falo que a gente é uma família muito feliz. Qual que é a parte mais difícil de ter um filho que tem autismo? E também ser... Apesar que o autismo seu é nível 1. Então, quem olha e fala assim... Porque as pessoas maneiam de julgar, mas eu não tô julgando. Quem olha e fala, não tem autismo nunca. Tem que conviver. Tem que conviver.
Mas qual que é a parte mais difícil de ter um filho que tem autismo? Qual que é a parte mais complicada para você? A não ser o julgamento que eu sei. O julgamento, o olhar das pessoas. Mas o que mais me dói, igual eu falei, eu não sou muito preocupada com as pessoas, não. Isso é de mim pelo autismo também, eu não me preocupo com o julgamento, não. Mas o que mais me dói é ver o sofrimento do Lourenço. Porque ele sofre. O Lourenço, ele é extremamente inteligente. Posso falar, eu já conheci muitas pessoas inteligentes na minha vida. Eu me considero uma pessoa inteligente. O autismo, não são todos. Assim, quando a gente fala da pessoa autista, a gente tem que colocar que é aquele indivíduo e ele é único. Porque a gente escuta muito falar assim, todos os autistas são inteligentes. Não é. Todos os autistas têm TDAH. Não é. Cada um vai ter ali a sua comorbidade, suas características. A minha característica é uma facilidade muito assim, eu tenho uma facilidade de aprendizado. Tanto que no ensino médio, nem desconfiava de autismo, nada, eu sempre trabalhei, desde pequena, desde os 8 anos eu trabalho, eu sempre fui muito adulta. Era uma característica, mas eu não sabia. Eu nunca gostei de brincar com crianças. Eu sempre estava no meio dos adultos. Eu estava com o meu pai, os amigos dele, com a minha mãe e as amigas dela. Eu não tinha paciência para criança. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Na escola, teve a Olimpíada Brasileira de Matemática. E eu nunca estudei em casa. Era só o da escola, porque eu trabalhava, né? Eu tinha uma vida lá fora. Então, assim, eu nunca gostei de estudar, porque eu não precisava. O que a professora passou ali, eu aprendia. Eu tenho uma menção honrosa da Olimpíada de Matemática, né? Assinada pelo ministro da Educação da época. Então, assim, isso na escola, isso foi uma festa. A professora ficou encantada. Nossa, então, essa facilidade, essa inteligência. E sempre gostei de pessoas inteligentes, estar no meio deles. E quando eu vejo o Lourenço hoje, eu posso te falar sem sombra de dúvida que é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Meu filho, ele me espanta com toda a dificuldade que ele tem, que são muitas, como ele é inteligente, bem, sem ele falar uma palavra, ele consegue te expressar o que ele está sentindo, o que ele quer. E agora que ele começou a falar, né, tá um encanto. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho. Sim, ele tá aprendendo russo sozinho. Ele gosta de idiomas, inglês, tudo. Sim, a gente não incentiva. Ele vai pro YouTube e começa a estudar. É até engraçado que pra gente descobrir que era russo, aquela língua que ele assistia, eu e Jacques, a gente levou um coro. Porque, que isso? Que idioma é esse? Então, assim, ele é muito inteligente. Então, quando você fala, assim, a minha dor, né? É ver o sofrimento dele, porque eu vejo que ele tem tanto para oferecer, tanto para dar, mas existe uma barreira muito grande, que é ali na comunicação, né? Ele não comunica com as pessoas, é mais com a gente. Ele precisa ter muito contato com você para ele falar alguma coisa com você. Mas, então, isso que dói. Isso, sabe, saber que ele tem um potencial gigante, que ele pode ir muito longe, mas que ele ainda está quebrando muitas barreiras. Você falou a questão que ele começou a falar agora. Você lembra a primeira palavra? Eu falei que o autismo dele é regressivo. Então, o Lourenço, ele veio uma criança normal. Ele, antes de 1 ano, começou a falar palavras, eu me recordo direitinho. Ele falava lixo, bicho, água, ele falava. Ele começou a andar antes de 1 ano. Só que aí ele caiu, aí não quis andar mais. Foi andar com 1 ano e 2 meses. E quando ele estava por aí, 1 ano e 3 meses, essas palavras, né? Mamãe e papai, ele sempre falou. Graças a Deus, ele não deixou de falar. Mas igual água, né? Um brinquedo, carro, essas coisas, ele não falava. Aí ele parou. Foi onde ele foi regredindo. Então, assim, isso foi muito doído. Você vê seu filho evoluir, tá tudo certo, uma criança com desenvolvimento normal. Aí, do nada, aquilo que ele sabia, ele não sabe mais. E é de verdade de um dia para o outro. Então, você assusta. Ele vai te pedir água, ele não consegue falar água mais. Aí ele começa a apontar. Aí todo mundo fala, não, se apontar não dá. Só que você vê a força, ele querer falar e não sai.
Então, assim, isso é o sofrimento, sabe? Não, mas eu imagino. E o apoio da família é fundamental, né? Que nem sempre tem o apoio de toda a família. Mas hoje, o apoio, eu acho que o apoio mais importante para você é o Jackson, a sua esposa. Sim. Que a gente conhece o Jackson, é uma pessoa, eu acho que é um ser humano sem palavras, é um cara do coração bom. E quando aconteceu do Lourenço, vocês descobriram, como é que foi vocês dois? A relação, falando, e agora? Assim, é engraçado que, igual eu falei, só quem tem filho conhece o amor, né? O amor que a gente tem por esses pequenos. Então, o Jackson sofreu muito também, porque ele tinha medo, né? O que vai ser? Esse medo que todo mundo tem. Então, eu confesso que o nosso relacionamento mudou. Porque, além de ser um casal, pai do Lourenço, a gente ia tornar ali o apoio do Lourenço. Então, foi mais uma função, sabe? Que a gente teve que adquirir. Um apoio em qual sentido? De estimular ele o tempo todo a falar. A coordenação motora dele também sempre foi muito ruim, até hoje. Ontem a terapeuta virou pra mim e falou assim, o Lourenço não consegue brincar de amarelinha, ele não pula com o pé só, quase 8 anos. Então, assim, é muita coisa. E o Jackson é muito presente nisso, ele me dá o suporte mesmo. Ele incentiva, ele fica, filho, fala. Não é assim, Lourenço. Vamos pedir direito, vamos formar as frases. Hoje ele já está nas frases, né? Graças a Deus. Então, assim, mas eu vi que ele sentiu, sofreu muito. Então, assim, enquanto casal, criou um outro elo entre a gente, sabe? Já tinha um elo ali, marido e mulher, tinha um elo, os pais do Lourenço, e criou aquele elo ali de cuidar do Lourenço. Nós precisamos estar unidos pelo Lourenço. Então, fortificou mais a relação. E quero perguntar para você que passa por isso, você que é mãe, passa várias coisas na sua cabeça. Meu Deus, eu tenho um filho que tem autismo, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso se preocupar com isso. E eu imagino que a sua cabeça deve ser um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. É o turbilhão de querer proteger, é o turbilhão de querer se cuidar, porque eu lembro que na clínica do meu primo, ele tem um projeto que chama Mães Cuidando de Mães, que é o quê? Que é mais ou menos o projeto dela. E lá, quando as mães deixam os filhos para fazerem terapia, ele abriu dentro da clínica um salão de beleza para as mães fazerem a escova, fazerem as unhas. E hoje, como você mesmo fala, é muito correria, até mesmo para você tentar tirar um tempo para você. Nossa, hoje eu vou jantar tranquilo. Não tem isso mais. Tem não. E aí, como é que você faz para tirar essa força? Ah, mas é o filho. Quem tem filho entende. Sim, eu concordo com você. Eu tenho o Lucas, tem agora a Laura. Mas como é que você faz? Da onde você consegue tirar essa força? O que você faz? Ah, eu me apego muito a Deus, sim. Claro, Deus é tudo na nossa vida. Eu acho, mas o que você faz? Porque para algumas mães que estão ouvindo, falam assim, o que será que ela faz? Porque eu não estou conseguindo mais. Eu sei de mães que falam assim, eu queria morrer, eu queria não estar mais nesse mundo. Eu acho que vem tudo da nossa bagagem de vida. Primeiramente, sim, Deus, a fé. Isso é muito forte, Benho. A fé realmente ela move montanhas. Então, quando você é uma pessoa de fé, não tem nada que te pare. Não tem, isso é um fato. A minha vida é isso, sabe? A minha vida é a prova disso. E eu sempre tive também para mim que aqui, o mundo, isso é passagem. Nada mais do que uma passagem. O descanso, a felicidade mesmo verdadeira, tudo tá lá. Tá lá. E aqui a gente tem 2 caminhos, né? Isso todo mundo sabe. Ou é o céu, ou é o inferno. Então, aqui você decide para onde você vai. E eu sempre tive certeza para onde eu queria ir. E para onde eu vou. Eu tenho fé que eu vou, sabe? O Jackson, a gente conversa muito. A gente, além de ser um casal, a gente é muito amigo. E uma coisa que eu brinco, a gente brinca muito conversando, eu falo com ele assim, amor,
quando eu morrer, se eu não acordar no céu, vai ser a maior decepção da minha vida. Porque eu tô fazendo de tudo aqui pra ir pra lá. Se eu não for, eu não vou acreditar, eu vou ficar arrasada. Então, essa é a força, sabe? É entender que isso daqui é uma passagem, que a gente tá aqui pra servir de verdade. Quando lá atrás a gente ouvia muito que há filhos especiais para pais especiais. Quem dera se fosse de fato, porque a gente vê muito filho especial com pais que abandonam, né? Então não é uma verdade que essas crianças vão vir só para pessoas especiais. Mas eu e o Jackson, a gente tenta sim ser pessoas especiais para o Lorenzo, sabe? Para Laura, para Isabela e para quem nos cerca, para nossa família. A gente tenta de verdade. Eu falo com ele que esse sacrifício que a gente faz aqui, a gente vai ser recompensado lá. Então, quando você acredita que existe o céu, quando você acredita em Deus, quando você acredita que você está aqui para servir, que é sua missão, fica leve, Benhu. Fica prazeroso. Por incrível que pareça, né? Vendo toda essa rotina, essa correria, essa dificuldade, mas a gente sorri no meio disso tudo, a gente tem um prazer no meio disso tudo. Às vezes eu me pergunto se eu queria outra vida. De verdade, eu não queria, porque eu sou tão feliz com os meus meninos, sabe? Quando eles vêm, me abraçam, quando eles sorriem pra mim. Então, assim, isso não tem preço. E eu sei que isso vai me levar pro céu. Então tá leve, o fardo fica leve. Quando a gente falou que queria o terceiro filho, como nos julgaram? Vocês são loucos. Como? Vocês têm um Lorenzo. O Lorenzo vale para 3 crianças. Concordo, o Lorenzo vale para 3 crianças. Ele demanda muito da gente. Você já tem a Laura, você já tem um casal. Para que mais um filho? Porque Deus falou que sim. Sabe? Assim, a vida da gente, quando a gente anda em comunhão com Deus, Deus fala com a gente. Isso é nítido, é um fato. Quem convive com Deus, escuta Ele. Então, quando foi falado pra gente que teria o terceiro filho, eu agradeci, falei que bom, eu tô fazendo tudo certo, porque Deus tá confiando em mim, vai me dar mais uma alma pra me criar aqui, pra servir a Ele. Então é leve, Benhu, é prazeroso, e as pessoas que convivem comigo, mesmo ali próximo, vira pra mim e fala assim, como você é feliz, né? Como você consegue ser assim, ser leve, ser calma, ter fé, ter esperança? É porque eu sei o caminho, eu sei quem eu sirvo e tá tudo certo. Isso daqui é passagem. A eternidade lá, sim. Lá não, é infinito. Aqui não. Aqui é um piscar dos olhos. Então vamos fazer certinho aqui nessa passagem e tá tudo certo. Bacana. Queria que você deixasse uma dica para as mães que acabaram de descobrir que tem um filho autismo, que é o que você falou, fiquei sem chão. Fica. Eu queria que você falasse, porque cada mãe é de um jeito, não adianta. Cada mãe tem um jeito, um depoimento, um jeito de fazer, um jeito de agir. Tem a sua história, né? A sua bagagem. Mas para você que passou por isso, o que você fez para se fortalecer? Para falar assim, é pelo meu filho. Mas o que você fez? Você tem que fazer alguma coisa. Claro, Deus te dá força todos os dias, mas o que você fez? Qual foi o plano que você tomou para esse cara? Eu preciso fazer isso para me fortalecer. Porque uma das coisas que a gente tem que ver também é que a própria mãe também ela precisa de terapia. Sim. Precisa de ouvir de alguém falando assim, ei, tá tudo bem? Tudo bem? Porque eu acho que uma mãe de autismo, se eu tiver errado, vamos corrigir, sente falta da pessoa falar assim, ei, pode contar comigo. Porque hoje você pode contar na palma da mão quantas pessoas você pode contar verdadeiramente. E às vezes as amizades afastaram. Né? A gente não tem amigos que vão na nossa casa, a gente não vai na casa de ninguém. Só que tem aquela questão, também a vida é tão corrida, são tantos compromissos, né? As terapias, a escola, o trabalho mesmo, já que você trabalha, eu trabalho. Então que realmente a gente não tem esse tempo. Então é uma coisa que dói não ter essa presença, mas é um alívio porque a gente precisa descansar naquele tempinho que a gente tem, sabe? Então acaba que tá tudo certo. Só que eu falo para essas mães que vai passar essa descoberta. Igual eu falei com você, eu sofri muito, eu chorei muito porque eu não conhecia ninguém autista. Eu tive que ir mesmo
pra internet pesquisar, sabe? O beabá mesmo, porque eu não sabia nada. Então, o desconhecido, ele é assustador. Então, pra mãe que tá descobrindo, né, hoje que o filho é autista, sim, vai doer, mas respira, pesquisa, tenha fé, porque passa, é um processo. A vida da gente é cheia de altos e baixos. E a gente tem que ter sabedoria, tem que ter força para passar por esses baixos, porque depois melhora. Então, assim, no final dá certo. Eu falo que o Lorenzo hoje é a minha bênção, é a minha luz. Eu falo, né, ele me libertou, porque eu não me conhecia, eu fui me conhecer depois do meu filho, que eu fui saber que eu era autista, por que tantas dores, por que tanta dificuldade. Então foi um alívio, Benhur, é tirar um peso das costas, sabe, de verdade. E se eu não tivesse o Lorenzo, possivelmente até hoje eu estaria tomando remédio, sofrendo, sendo a pessoa certinha, a Caxias, e isso eu não escuto mais. Hoje as pessoas falam, ela tem rigidez. Ela só é rígida. Ela tem uma dificuldade na mudança, mas ela vai entender. Então isso é mais suave, sabe? A gente é muito apelidado. E quando você sabe o que você tem, esses apelidos não te perturbam mais. E o Lorenzo, ele, com os amiguinhos, ele sofre algum bullying, alguma coisa? Não? Eu falo que o Lorenzo, ele é engraçado, porque todo mundo ama o Lorenzo. Assim, sem brincadeira, velho. Aonde ele chega, as pessoas são apaixonadas por ele, assim. Ele saiu de uma escola, né? Questão de idade, era ter 5 anos, ele tá em outra, e a Laurinha está nessa escola. A Laurinha também é um encanto, mas eu chego lá, eu não sou a mãe da Laurinha, eu ainda sou a mãe do Lorenzo. Então, assim, as pessoas chamam ele muito cadê aquele menino do ventilador? Nossa, ele é tão fofo, como ele é, né, bonito e tal. O Lorenzo, ele é cativante. Quando você conhecer ele, você vai entender o que eu tô falando. Na hora que ele sorri pra você, ele de verdade te leva pro céu. Ele tem uma luz, sabe? Uma alegria, assim. Ele é gostoso. É aquela pessoa que você quer estar perto. E todo mundo ama ele. Então, assim, isso facilita muito. Ele não sofrer bullying, né? Ele ser querido. As pessoas chegam e abraçam ele aceita abraço, ele é muito carinhoso, né? Porque tem alguns que não têm sensibilidade ao toque, não é o caso dele, ele dorme grudado na gente. Tem dia que o Jackson acorda e fala assim, eu não tô conseguindo mexer, porque o Lorenzo, aquele rapazão já, ele dá uma gravata na gente pra dormir. Então, assim, ele é muito carinhoso. Acredito sim que ele vai sofrer bullying, porque a fase da adolescência não perdoa ninguém. Mas eu tento, na medida do possível, preparar ele para isso. E quando eu te falo da inteligência dele, desde pequeno, quando ele não falava, mas ele já entendia. Ele não falava, mas ele compreendia tudo. Ele entendia os olhares das pessoas. Então eu já vi uma coisa que me doía muito. Ver meu filho sair de certos lugares porque ele via que ele não era bem-vindo. Então ele saía com os olhos cheios de lágrima, porque ele não conseguia falar, ele não conseguia se enturmar, e ele sabia o que estava acontecendo. Ali na fase dos 4, 5 anos, que as crianças começam, ei amiguinho, vamos brincar, vem cá, vamos brincar comigo, e ele não conseguia responder, porque ele não falava, ele saía triste. Então eu via o sofrimento no meu filho. Então isso acaba com a mãe, né, com o pai. Então, eu sei que o bullying vai vir. Eu tô me preparando para ele e preparando o Lorenzo. E o que fazer quando você fala, você tá preparando ele? Você conversa com ele sobre essas coisas? Tipo, filho, se alguém fazer isso que você falar, você fala pra mamãe. Ou você vem e mostra na mãe o que tá acontecendo. Você conversa esse tipo de coisa com ele? Muito. Eu converso porque eu sei que ele me entende. Eu não tenho uma troca com meu filho, um diálogo. Ele ainda não consegue. Mas a gente percebe que ele entende sim, tudo. Então, eu falo com ele essa questão, filho, tudo bem que seu coleguinha não quiser brincar com você, só que isso é dele, característica dele, né? Não é... Outras crianças talvez vão sentir mais. O Lorenzo, ele sempre foi mais individual na dele.
Então ele não tá preocupado com as crianças. Às vezes a gente até ri, acha positivo numa certa parte, assim, porque igual os vizinhos na casa da minha mãe, na porta, as crianças brincando. O Lorenzo sai, olha, tipo assim, ele mesmo, tô nem aí, sabe, tô nem aí, e volta. Ele não quer brincar. Antes não, eu sentia que ele sofria. Hoje eu sinto que ele já não tá nem aí. Ele gosta mais de fazer as coisas dele sozinho. Então hoje ele gosta de fazer sozinho, eu não sei amanhã, Peio. Então eu não sei como vai ser isso amanhã. Então essas mudanças a gente precisa ir mudando junto e acompanhando. Mas hoje eu vejo que ele está preparado para a idade dele hoje. Sim. Ele tá bem. E como é que ele é com os irmãos? Gente, ele é muito legal. É mesmo? Ele cuida da bebê, mas ele cuida mesmo. Ele é apaixonado, cara. Ele tá na fase de brigar com a Laura, que tem 4 anos. Porque a Laura é arteira, é faladeira, é bagunceira. A Laura é da pá virada, como dizem. Nossa, a Laura cansa a gente. A Laura me dá mais cansaço que o Lorenzo. O Lorenzo é quieto. É bonzinho, a Laura não. A Laura é bênção. Eu falo que ela chegou pra encher a casa de verdade. Ela é muito alegre, muito conversadeira. E ele gosta do silêncio. Ele é quieto. Então ela chega pulando no sofá. Aí ele vai, empurra ela. Tipo assim, sai daqui. Aí ela volta. Ih, Lorenzo, sei o que. E ela vai e bate nele. Eu falei, ai meu Deus. Mas eu sei que irmãos fazem isso. Sim. Mas assim, ele é apaixonado. Às vezes ele vira pra mim. Eu falei, ele começou a falar agora. Eu pego ele na escola e vou buscar a Laura. Ele olha, mamãe, deixa a Laura na escola. Eu falo, filho, não pode deixar. Tipo assim, eu não quero a Laura. Mas é gostoso. Eles se amam. E ele ama muito a Isabela. Eu vejo que a Isabela, assim, todo mundo fala, ele pode regredir porque você engravidou, a chegar um bebê, ele vai sentir, tá sentindo. Eu falei, não tá, gente, eu conheço meu filho. Muito pelo contrário, ele é apaixonado pelas irmãs, ele fica feliz. Ele está feliz. Cuida, ele é maravilhoso. Ela torce, ele já vem me chamar, mamãe Isabela, sabe? Se a Laura tá lá balançando o carrinho lá mexendo, que eu falo que, Laura, você vai derrubar a sua irmã, porque a Laura é estabanada. Ele já corre, vai atrás de mim, mamãe, Laura, Isabela, tipo assim, vai lá que a Laura tá perturbando a Isabela. Ele cuida, ele é um fofo. Que legal, que massa. Deixa eu te falar, deixa eu fazer uma pergunta. Ele tem alguma coisa sobre o alimento? Ele come tudo ou não? É luta, tá? É luta? Uhum. Lorenzo tem uma seletividade alimentar. Ele comia mais. Igual eu falei, ele começou um bebê normal. Até 1 ano e 2, 3 meses. Comia todas as frutas, porque eu sempre dei, né? Ali com 6 meses já comecei, manga, mamão, tudo, né, raspadinho. Tudo certinho ali as frutas. Então ele comia de tudo. Tudo. Aí ele foi deixando de comer. O paladar não aceitava. Hoje, pra você ter ideia, Lorenzo come arroz, carne e farofa. Só que ele tem um paladar apurado. Ele gosta de coisa boa. Ele gosta de pizza, de hambúrguer. Então eu vou e volto, sabe? Ele tem uma seletividade grande. Ele não aceita muitas coisas. Mas eu ainda tenho uma opção ali para oferecer para ele. Ele ainda come. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu até tava vendo aqui. É o seguinte. Cada criança que tem autismo é diferente uma da outra. Não existe igual. Se você fizer isso, vai dar certinho. Se você fizer isso, vai dar certinho. Não, cada um tem um jeito de ser. Você já teve com outra criança que tem autismo junto com ele? Sim, a gente... começa a conhecer. Projeto sim, né? Tem outras crianças. E as mães, a gente faz muito essa troca, né? De o que deu certo pro meu filho, o que não deu. E a gente aprende. Um exemplo, as crianças lá do grupo, que já tem 12 anos, as mães já relatam o que passou. As crianças não são iguais, são diferentes. Mas tem as podas, né, que eles falam, tem certas idades que a criança regride muito. E é um fato, Lorenzo já passou por 2 podas. Então, assim, acaba que quando você troca essas experiências, convive com outras crianças, você sim adquire mais conhecimento para ir caminhando com seu filho. Então isso é interessante, porque às vezes você fica perdido. No início eu fiquei perdida. O que é bom,
como que é o estímulo correto, nessa situação aqui, o que que eu faço? Eu falo que não pode ou eu deixo? Isso daqui é uma crise ou é uma pirraça? Então, até você conseguir identificar tudo isso, aprender, você precisa sim ir conversando, estudando, porque senão você fica de verdade perdido. Você não sabe o que você faz. É onde às vezes muitas mães surtam, que elas viram e falam, o que eu vou fazer? Porque não sabe qual caminho seguir. Então é onde a gente precisa assim dessa troca, desse desabafo, desse bate-papo com outras mães e estudar muito. Os profissionais hoje nos ajudam muito, graças a Deus, assim, eu falo que o autismo hoje, as pessoas estão estudando muito. Você vê monitora em escola se especializando, você vê professores se especializando, então o suporte está melhor do que há 5 anos atrás. E esse projeto Libela, que as pessoas, como é que faz para participar? Talvez alguém esteja nos assistindo e fala, eu queria participar. Como é que faz? Tem um dia certo? Tem que colocar o nome na fila para entrar, para participar? Não tem nada disso. O projeto acolhe todas as mães. O projeto ele está em várias cidades. Tem em Patinga, tem em Itaiomi, sabe? Em várias cidades mesmo. Cresceu muito, graças a Deus. O projeto fez 1 ano agora em maio. E só no Instagram, Projeto Libélula. Aí é começar a seguir lá, conversar com as meninas. A gente tem um grupo de WhatsApp que, assim, eu falo que ele é divertido porque é bonito ver a interação, sabe, ali, das mães. Na hora que eu pego meu WhatsApp, 200 conversas, 300, eu falo, meu Deus do céu, por onde Só que você consegue ler, porque é gostoso, sabe? É uma mãe contando sua experiência, uma mãe mostrando a evolução de um filho, é uma mãe falando, olha, esse profissional me deu dicas maravilhosas. Então, é o que a gente vive. Sim. Então, é bom. Eu falo que o projeto, ele ajuda muito, ele me ajudou muito e ajuda muitas mães. Então, assim, Valadares precisava disso. E a Gabi e a Maiana, elas foram muito assertivas quando se uniram e criaram o projeto. Para ajudar as mães. Sim. E tem ajudado, né, como você falou. Tem. A gente vê mães que estão realmente por um fio. E na hora que entra, que desabafa, porque quando a gente fala na questão que os amigos somem, é um fato, bem. Porque quando você não vive aquilo não é interessante para você. Sim. É desgastante você ficar ouvindo, né, uma mãe falar, porque meu filho não tá falando, sabe? Aquela empatia ali, às vezes falta pela correria do nosso dia a dia mesmo. Então, quando você encontra alguém que tá passando a mesma coisa, você é acolhido. Então, o projeto acolhe essas mães, escuta, troca experiência. Então, a gente vê muito relato lá, as mães agradecerem, falar, nossa, graças a Deus eu achei esse grupo, aqui onde eu posso desabafar, sabe? Eu não tenho ninguém, minha mãe não me escuta, meu marido não me entende, meu marido foi embora, eu fiquei sozinho, o que a gente vê de mãe solo. Isso que eu ia perguntar, tem muito marido que larga a esposa por causa do filho autismo. Sim, porque a rotina dentro de casa muda, sabe? E eu sinto que é até complicado falar assim, mas eu sinto que o pai, ele cria uma expectativa para a criança, né? Meu filho vai me acompanhar no futebol, meu filho vai fazer isso comigo. E quando vê um filho naquela situação, né, que não está desenvolvendo, não está falando, eu sinto que meio que decepciona e fica pesado. E aqui a vida é luta, né? E tem gente que não quer lutar. Então, aonde acontece, sim, muito abandono. Principalmente de crianças, né, especiais. Então, aí a mãe fica, além de toda a dificuldade, de toda a dor, ela ainda fica sozinha para fazer isso. Então, o projeto, ele é bom por isso. Ele escuta todas, ele acolhe todas. A gente tem, sim, reuniões mensais, presenciais, né? As meninas marcam um local onde sempre vai um profissional. Às vezes vai um advogado para falar sobre direito. Cada reunião tem um tema. Para a gente estar ali interagindo, né? E aprendendo mais sobre o autismo. É bom. Eu faço uma pergunta toda vez que alguém vem aqui no podcast, eu faço a pergunta. Quem é Ilja Teles? A mãe, a esposa, a filha,
amiga, porque a gente vê que a sua vida é uma correria, não para pra nada. Mas eu queria que as pessoas soubessem quem é você. Boa pergunta, velho. A gente escuta sempre, né, alguém perguntando isso, só que a gente não para pra pensar. Hoje, eu sou tudo isso que você falou, a mãe, a filha, a esposa, a amiga. Tento ser às vezes, porque não tá sobrando tempo. Mas eu acho que, antes de tudo isso, eu sou a filha de Deus. Aquela que tá aqui pra servir, sabe, pra cuidar daqueles que ele me confiou. Eu poderia falar assim, a Ija é uma pessoa que trabalha, a Ija é uma pessoa legal, que faz isso, aquilo. Não, assim, eu realmente, eu tenho mais gratidão em cuidar, em servir, do que, sabe, eu mesmo. Porque quando eu cuido das crianças e elas sorriem, eu tô muito feliz. Isso me deixa mais feliz do que quando eu faço alguma coisa pra mim mesma, sabe? Quando, assim, eu vou pro shopping. Eu chego no shopping sem as crianças, poucas vezes eu tentei fazer isso. É engraçado que eu olho, cadê as crianças? Se elas estivessem aqui, elas estariam se divertindo. Então, sim, hoje, a minha vida, a minha fase, o que tá me dando alegria é isso. Antes não era, amanhã eu não sei. Mas hoje é a minha família, são as minhas crianças, é minha mãe, então meu marido. Então isso, a Ija hoje é a família. E eu sou muito feliz em ser a minha família hoje, viver para eles. Eu sei que, pelo pouco tempo que a gente conversou, que você é uma mãezona. Mas o que o Lourenço representa para você? É até engraçado falar isso, porque eu sou mãe de 3, né? É. Mas o Lourenço é tudo. É meu primogênito. É o meu especial, sim, que demanda muito de mim. É, assim, foi o meu primeiro amor, sabe? Meu primeiro filho. Então, assim, Lourenço é vida, é minha vida. Laura e Isabela são a minha alegria, a minha luz, sabe? Elas são tudo. Mas o Lourenço, pela demanda, pelo autismo, sim, ele acaba sendo ali a minha atenção. Porque ele precisa da atenção. Lourenço é minha vida, é minha alegria, é meu coração, é o meu menino mais lindo do mundo. Ele é a paixão lá de casa. O Lourenço é apaixonante. Então, assim, não consigo ver minha vida sem o Lourenço. Legal. O Lourenço, ele, como você falou, é um menino muito carinhoso. Demais. E as pessoas sempre falam isso, que as crianças que têm autismo, a maioria, são poucas que não, mas a maioria é muito carinhosa. Sim. Que gostam de cuidar, se preocupam, que é o caso do Lourenço, que preocupa com a irmã. E esse amor, muitas vezes, que Deus permite que no momento que você está na tribulação, está triste, está esgotada, aí vem o Lourenço e dá aquele abraço. E esse abraço representa muito pra você, né, dele. Nossa, assim, carrega a bateria 100%, sabe? E é onde eu falo, às vezes as pessoas falam, me perguntam, me questionam, as pessoas próximas, como você dá conta? Como você aguenta? Eu no seu lugar, eu já teria surtado. Falo, não é assim. Não é tão pesado quando a gente se propõe a servir. Quando a gente não quer servir, Benhu, quando a gente quer ser servido, quando a gente pensa só na gente, quando a gente é egoísta, aí sim, eu imagino que seria terrível. Seria muito pesado, vamos abandonar, não dou conta, como muitos fazem. Mas quando você escolhe, você, sabe, você toma uma decisão, você fala que é aquilo que você quer e acabou, ninguém muda, sabe, a sua opinião. Então é leve, é gostoso, é mais fácil. E quando vem Lourenço e me abraça e fala, mamãe, eu te amo, né? Então é perfeito, não tem nada mais gostoso, não. Eu tinha uma última pergunta antes de terminar. Você chora muito? Eu sou emotiva. A vida inteira me vi como uma pessoa manteiga derretida, que eles falam. Assim, choro assistindo filme, choro jornal, eu choro com tudo. Alegria, tristeza, eu choro muito. Hoje eu tento me controlar mais. Acho que a vida vai fazendo a gente ficar mais forte. É porque quando a gente fala do Lourenço, você se emociona muito, né? Muito.
Porque, igual eu falo, o Lorenzo, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Além de ser meu filho, né, que, assim, o sentimento de filho a gente não explica. Eu sou muito apaixonada pelos meus 3 filhos. Aquela mãe, de fato, de dar a vida de verdade. Eu dou a minha vida por eles. E não só em falar, mas no dia a dia. Eu tava conversando, já que a gente conversou isso ontem, que eu falo assim, amor, eu não tenho um lazer meu. Eu não tenho uma academia, eu não tenho um salão, eu não tenho o meu tempo. Eu não tenho nenhuma atividade pra mim. Aí todo mundo fala, isso é ruim, você tem que... Ok, concordo, né? Todo mundo tem que ter seu tempo. Mas, igual você falou, né? Eu sou feliz com eles. Quem convive fala assim, você tá plena, E como eu sempre quis ter 3 filhos, quando agora a Isabela chegou e completou os 3, bem, a melhor fase da minha vida. Eu estou mesmo numa plenitude que eu falo que não tem prêmio de Mega Sena, não tem nada que me fazeria mais feliz do que essa fase que eu estou hoje. Você tem 3 filhos, Lorenzo, Laura e Isabela. A gente tá falando mais do Lorenzo porque é pelo assunto do autismo, mas a gente sabe que o amor é igual pelos 3. Igual. Mas se o Lorenzo estivesse aqui agora, na sua frente, imagina que eu sou o Lorenzo, o que você falaria pra ele? Eu ia agarrar, né? Porque o Lorenzo agarra ele 24 horas. Você vai ver, ele é muito fofo mesmo. Ele é uma criança que você quer apertar. Porque os olhos dele brilham e ele é bom. Ele é uma pessoa boa, assim, a gente conhece os filhos da gente, né? A gente conhece quem a gente convive. E o Lorenzo, ele é extremamente puro. As pessoas chamavam muitos autistas de anjo azul, né? Falava a questão da pureza. E hoje tem muitos autistas adultos que pregam o contrário no sentido de uma rebeldia. Eu sigo muitos autistas adultos que falam assim, eu não sou anjo azul, eu não sou bonzinho, eu não sou isso. Ok. Aqueles ali não são. Existem os que não são. Mas quando eu falo da rigidez cognitiva com você, quando eu falo que quando o autista ele tem uma boa base, ele vai ser sim uma pessoa diferente. Ele vai sim ser uma pessoa boa. Não sei te explicar o porquê, mas os autistas são bons. São justos, na sua grande maioria. Se são ensinados para eles, né, o que é o certo e o que é errado, muito difícil eles vão fazer o errado. Eles vão lutar sempre pelo certo. E eu vejo isso no meu Lorenzo, em cuidar da irmã, sabe? E nunca pegar o que é dele. O Lorenzo não pega nada de ninguém. Se tem uma criança com brinquedo, ele não vai lá pegar, porque ele sabe que não é dele. Então, eu sou, hoje, de verdade, assim, apaixonada pelos autistas. Eu tenho uma esperança nos autistas nessa questão, porque eu sei se tiver uma boa base, vai ser uma pessoa bacana. Eu brinco que hoje, se eu tivesse lá atrás, sabe, jovem, com conhecimento, nunca a gente vai estar com o conhecimento que tem hoje, né? Mas se eu tivesse, eu procuraria um autista para me relacionar por essa questão. Eu falo por mim, o Jackson mesmo, ele confia tanto em mim, né, vindo agora para casamento, que ele não tem um pingo de ciúmes, bem, chega a ser engraçado. As pessoas até riem aí da gente, porque ele vira pra mim e fala assim, eu tenho certeza, não por mim, mas por ela nunca vai me trair. Aí, onde eu falo, né, o temor a Deus, eu falo, pra mim trair meu marido em qualquer aspecto, né, omitir alguma coisa, mentir pra ele, qualquer coisa, eu vou estar fazendo isso primeiro pra Deus, porque Deus tá me olhando. E como eu tenho esse amor, esse carinho, esse respeito por Deus, então eu jamais vou fazer. Ele vira para mim e fala assim, eu confio 100% em você, você pode sair, você pode... Porque eu sei que você não faz porque você teme a Deus, você ama a Deus. Então para você fazer alguma coisa nesse sentido, primeiro Deus está vendo. E eu percebo isso, uma rigidez, né, cognitiva ali. Certo é certo, errado é errado e acabou, não tem meio termo. Então não vou fazer, não tem conversa. E conhecendo autistas adultos hoje, né, conheço alguns que trabalham em empresas, um exemplo, banco, que ele não bate meta, porque ele sabe que aquilo ali não é interessante para o cliente dele, então ele não oferece. Eu não vou te convencer a levar um produto que eu sei que não te serve. Então, é essa questão de não estar preocupado muito com aqui, sabe? Em fazer aqui, agradar as pessoas. Não, é fazer o que é certo e ponto.
tá tudo certo, sabe? Não bater a meta. Sim. É nesse sentido, a vida é mais leve. Não tem aquela ambição, aquela ganância, eu preciso disso, disso, disso. Se eu tenho um carro de 20 anos que vai me levar no mesmo carro de 2024, né? Vai me levar do mesmo jeito, com segurança, tudo igual. Tô muito feliz com o meu carro de 20 anos atrás e é nesse sentido, tá tudo bem. Não tem essa pressão, sabe, de querer acompanhar essa correria que tá, não quer, sabe, nesse sentido, não, a gente vive mais tranquilo. Os autistas que eu conheço hoje, assim, eu me orgulho muito deles e comecei a me orgulhar, assim, sabe, de mim, falar assim, tá tudo certo, tá leve, tá fluindo. Existe a mãe antes do Lourenço e a mãe depois do Lourenço. Existe a mãe que fazia planos, né? Sonhava com um filho perfeito, né? No sentido de perfeição, que iria acompanhar todo ali, né? O tempo, né? Falar no tempo certo, andar no tempo certo. Que hoje o Lourenço faz 8 anos em novembro. Então, eu vejo as outras crianças de 8 anos, né? Que já saem com os amiguinhos, que dormem na casa de um parente, né, que chega e conta tudo o que aconteceu na escola, o que fez. Isso eu não tenho do meu filho. Então existe a mãe antes do Lourenço, que teve esses sonhos, esses planos, e existe hoje a mãe do Lourenço, que sabe a limitação dele e respeita o tempo dele e acompanha ele, incentiva e tá feliz com o filho que tem. Eu vi um vídeo uma vez de um empresário, ele tinha muito dinheiro. Ele falou assim, olha, dinheiro não é nada, porque se você tem o seu filho que fala tudo, que faz tudo, que anda normal, que brinca, tudo, eu daria a minha fortuna para me ouvir do meu filho um dia, eu te amo. Ele falou que nunca ouviu do filho dele, eu te amo. O filho dele eu acho que ia fazer 15 anos. Sim, tem muitos não verbal. E assim, é um choque para um pai não ouvir de um filho nunca eu te amo. Porque o pai espera do filho, papai, mamãe. Sim. Ele falou assim, meu filho nunca falou papai, nada, nunca falou isso. Então, ele falou assim, eu daria tudo, a minha fortuna, para chegar um dia em casa para falar assim, oi papai, eu te amo. Então assim, para quem tem um filho autista, é um mundo onde as pessoas não conseguem entender. Só quem tá nesse mundo consegue entender. Mas eu acho que hoje as pessoas têm que tirar esse pouco de julgamento e entender mais as pessoas, quem tem autismo. Sim, porque é tudo muito intenso pra gente, é muito forte. Porque quando acontece naturalmente, igual a Laura. A Laura, eu sei que ela não tem nada. Então ela começou a andar, a falar, tudo é normal, sabe? Eu sei que tá tudo certo. Agora, quando um autista consegue fazer, é mais intenso, porque a gente sabe a dificuldade, porque não foi naturalmente, foi através de muita luta, muito esforço daquela criança. Então, assim, realmente o sentimento é diferente, porque você viu que ela lutou, que ela se esforçou, sabe, que ela sofreu para chegar onde ela chegou. Diferente de quando é o natural, sabe? Sim. Então, é nesse sentido, é tudo muito intenso. Entendi. Já quero agradecer a sua presença aqui com a gente no podcast. O Jacques já tinha falado comigo sobre a sua pessoa. Já estava admirando o jeito que ele falou. Hoje, mais do que nunca, admiro a sua pessoa. Vejo que você é uma mãezona. Vejo que você é uma guerreira. E eu acho que as pessoas deveriam respeitar mais quem tem um filho com autismo. Dizer para você que você é uma pessoa muito especial, não só pra gente, pro Jacques também, pra família, mas também pra família Beats também. Obrigado por existir, se pudesse falar isso pra você, porque eu acho que o mundo precisa de pessoas igual você, que tem um coração bom, que se preocupa com os outros, mais do que deveria se preocupar, né? E dizer que pra gente hoje, que sim, eu que tô desde a primeira entrevista aqui pra Beats, hoje, pra mim, eu falando, foi a melhor entrevista que eu tive até hoje, foi você.
Obrigada, Aprendi muito, muito, muito. Para mim foi uma aula de como saber tratar, como saber entender quem tem autismo. Então, assim, pra gente hoje, eu falo com toda certeza, foi a melhor entrevista que a gente teve até hoje, foi você aqui. Muito obrigada, Benho. Eu que agradeço, viu? E estou à disposição. E a casa é sua e não vou trazer as meninas aqui. Se Deus quiser, você vai amar elas. Tá bom? Então tá bom então. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado. E ó, a gente vai colocar o link pra você. Curte, compartilha. Pra você entender mais sobre o mundo do autismo. E também entra lá no Instagram das meninas, que é... Projeto Libélula. Projeto Libélula. Segue as meninas lá. Compartilha o Instagram das meninas. Vamos seguir e vamos fazer chegar o Instagram em mais pessoas. Tá bom? Combinado. Então tá, gente. Tchau, tchau.